A confusão da salvação. João capítulo 5, versículo 39 está escrito: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quantas pessoas estão confusas ou equivocadas a respeito da salvação? E estão erradas em seus conceitos simplesmente por um motivo. Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 22, versículo 29, quando ele diz: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ele ainda diz em João capítulo 8, versículo 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus vai libertar do engano e de muitas mentiras religiosas. E quantas pessoas precisam desta libertação? Quantas pessoas estão enganadas quanto à salvação? Por isso Cristo citou João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando se fala sobre salvação, é importante estarmos cientes de três coisas importantes. A primeira, todos são pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 12 está escrito: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E em Romanos capítulo 3, versículo 23, ainda é confirmado: Pois todos pecaram e estão afastados de Deus. Segunda, só existem duas moradas eternas: céu e o lago de fogo. Daniel capítulo 12, versículo 2 está escrito: E muitas pessoas cujos corpos estão enterrados ressuscitarão. Alguns receberão a vida eterna, alguns receberão castigo e vergonha eterna. E Jesus Cristo falou em João capítulo 5, versículo 24: Eu digo sinceramente que todo aquele que ouve a minha mensagem e crê em Deus que me enviou, tem a vida eterna e jamais será condenado pelos seus pecados, mas já passou da morte para a vida. Terceira, só existe um meio de salvação e um Salvador: Jesus Cristo. Ele mesmo falou em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E em Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Agora vamos observar as confusões que as pessoas fazem referente à salvação. Primeira confusão, a religiosa. Não existe uma religião que tenha um poder para salvar. Muitos acreditam que por pertencerem a uma religião serão salvos. Muitos até dizem que nasci nesta religião e vou morrer nela. Precisamos entender que uma religião fundamentada na palavra de Deus, ela apenas vai mostrar à pessoa o caminho da salvação e contribuir para o seu crescimento na graça e no conhecimento e o cumprimento de sua missão ou ministério. Existem pessoas mais apegadas à religião do que à salvação. Existem pessoas mais apegadas à religião do que a Cristo. Quantos confundem o convite da salvação com uma proposta para mudar de religião? Isso precisa ser mudado. A salvação está acima de qualquer religião. A religião nunca será uma garantia de salvação. Segunda confusão, as boas obras. Muitos tentam se justificar com as boas obras. Boas obras é uma obrigação do ser humano. Ajudar as pessoas, as igrejas, fazer caridade, isso não salva ninguém. A Bíblia é bem clara em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Lá está escrito: Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie delas.
Se boas obras salvassem, Jesus Cristo não precisaria vir à terra e ser crucificado pelos pecadores. Romanos capítulo 4, versículo 25 é bem claro. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, a parte A, está escrito que Jesus Cristo veio ao mundo para buscar os pecadores. Boas obras é um dever do ser humano e para o cristão é uma obrigação que testifica que de fato ele é cristão. Terceira confusão: o amor de Deus. Muitos acham que o amor de Deus, que é acompanhado de misericórdia, bondade e paciência, vai salvar todas as pessoas. Muitos acham que por Deus amar tanto e de forma incondicional as pessoas, ninguém será condenado. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, Deus não vai condenar ninguém. É a pessoa que escolhe a condenação quando rejeita a salvação. João capítulo 3, versículo 17 prova isto, pois está escrito: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 está escrito a vontade de Deus. Lá está escrito: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E mesmo que o amor de Deus seja eterno, assim como está escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 3, mas ele nos deu o livre-arbítrio. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Deus fala: eis que ponho diante de vós a vida e o bem, a morte e o mal. Então Deus nos dá a opção, nos diz o que é melhor para cada um de nós. Porém, a decisão final é nossa. Quero então concluir mostrando na Bíblia o que é necessário ou o que a pessoa precisa fazer para ser salva. Marcos capítulo 1, versículo 15 está escrito: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, em seu sacrifício. 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, para a salvação ser consumada, é necessário cumprir o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Está escrito: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Quando se faz desta forma, a pessoa adquire a salvação e os seus pecados são perdoados. A partir desse momento, a pessoa passa a ser guiada pelo Espírito Santo. E ele com certeza irá conduzir esta pessoa a congregar em uma igreja local, para que possa crescer espiritualmente e desenvolver seu ministério. E é bom lembrar que a Bíblia diz que devemos perseverar na salvação até o fim dos nossos dias, conforme Marcos capítulo 13, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E ainda em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte B, nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então eu quero orar por você que ainda não recebeu a salvação e também por você que não perseverou e se desviou da salvação. Meu Deus e meu Pai, quero te apresentar todas as pessoas que estão arrependidas dos seus pecados e querendo o teu perdão e estão confessando a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Perdoa os seus pecados e proporciona uma nova vida. Escreve os seus nomes no livro da vida e lhes dê a graça
a força necessária para perseverarem até o fim e assim estar conquistando a salvação. Senhor, essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe com a salvação.